neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Houve um grande milagre na porta chamada Formosa do templo. Em toda a criação de Deus, eu vejo seu poder, e quem contempla a linda flor, milagres pode ver. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. De Deus o amor, poder real, milagres fez em mim, perdão, felicidade, paz, eu vejo agora enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Divino Pai, em seu poder, renova o coração e num milagre de amor opera a salvação.
pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Houve um grande milagre na porta chamada Formosa do templo. Um coxo é aquele que não anda, aleijado, paralítico, desde o ventre de sua mãe. E Pedro e João, entrando no templo, aquele coxo pediu para eles uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E naquele instante, o homem ficou completamente sarado e glorificava a Deus. Mas, ouvintes, há pessoas que, se você olhar para elas, você recebe uma mensagem de fé. Há pessoas que, você olhando para elas, você recebe um convite para um adultério. Você recebe um convite para um crime, para um roubo, para uma coisa muito má. E há outras, como já frisamos, você recebe tudo de bom. John Kennedy disse: um homem faz diferença. Agora, Deus sabia disso muito antes de John Kennedy, que um homem faz diferença, uma pessoa faz diferença. Por isso ele teve homens, pessoas, que até hoje a personalidade daquelas pessoas dizem coisas, falam coisas. Por exemplo, José lá no Egito. O profeta diz: se você olhar para a vida de José, se não existisse um José, não existiria uma vida de José para ser olhada. Então veja só, José foi escolhido por Deus como um tipo de Cristo. E quando ele diz: se você olhar para a vida de José, você vai ver que ele foi detestado pelos seus irmãos, foi amado pelo seu pai. Isto porque o José foi espiritual.
teve uma vida espiritual. Ele era ligado a Deus e vivia para Deus. Não porque ele queria ser melhor do que seus irmãos, não porque ele queria ser melhor do que qualquer outros homens, mas é porque Deus queria José daquela forma, da maneira que ele foi, para ser um tipo de Cristo. Ele tinha visões, o resto deles não tinham visões. Então aquele rapaz fazia diferença dentro da própria casa de seus pais. Você já notou? Tem pessoas que fazem diferença? Fazem diferença para o mal, fazem diferença para o bem. Hoje não se fala nisto mais, mas no tempo que as mães tinham 8, 10, 12, 15, 20 filhos, uma família, uma casa, sempre havia um que fazia diferença. Sempre houve. Mesmo onde tem 3, 4 filhos, ou mesmo 2, um faz a diferença. Deus concentra em uma pessoa um propósito. Você precisa notar isto. Deus concentra em uma pessoa um propósito ou uns propósitos pelos quais aquela pessoa sofre. O profeta desta era sofreu demais pela concentração de propósitos de Deus que havia nele. O seu pai chegou a lhe chamar de marica no meio dos outros, porque ele não fumava, porque ele não bebia. E ele tentou a fumar, e Deus vinha num redemoinho e não lhe permitia fumar. Ele tentou a beber, acontecia a mesma coisa. Porque Deus concentrava nele propósitos eternos que deveriam trazer para a igreja do último século, dos últimos dias, a igreja que vive os dias do arrebatamento, o complemento de toda a obra de Jesus Cristo. Você pensa nisso, que isso é demais. Mas é num homem que Deus concentra. Há homens que nunca mais existem. Outros como tais. Líderes. E São Paulo, veja só, São Paulo afirma a respeito de um homem chamado Jesus. Ele foi conhecido como homem. Uma criança que chorou, que brincou na estrebaria. E São Paulo diz que nesse homem concentrou toda a plenitude da divindade. Nós temos as subestações, falando aí da eletricidade, que vem da grande fonte, que gera energia. Mas isso não pode chegar nas casas, como ela vem lá da fonte, da usina. Aquilo passa por subestações e é distribuído nas cidades ainda por altas tensões e me parece, de 400 em 400 metros tem que ter um transformador para que essas lâmpadas que estão iluminando esse santuário aqui possam resistir à eletricidade, à corrente, à força e dar luz, clarear tudo, gerar esta energia
nesses transmissores, para a minha voz chegar até onde você está, a nossa imagem aqui no tabernáculo, para o mundo todo através da internet. Agora você fica pensando, e eu? Deus concentra em mim o quê? Muitas virtudes. É um problema dele? Você é uma terra, nós somos terra. E ele planta nessa terra. Agora, nesta hora, ele tem plantado virtudes, é claro, em proporção menor que aquele transformador suporta. Mas por escala, São Pedro disse isso: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e logo grande amor ágape. Concentra virtudes numa mulher, ser dona de casa, ser mãe, parece nasceu para aquilo, tem jeito para aquilo. Concentra virtudes em homens que têm jeito para ser homens. Serem homens que, de fato, são maridos no sentido da palavra. Deus se concentra na sua igreja. Agora, qual é a igreja de Jesus Cristo? Qual é o nome dela? É a mais velha? É uma mais nova? É aquela denominação? É aquela outra denominação? Ou é aquela outra denominação? Ele concentra suas virtudes em uma igreja, porque esta igreja é formada de membros, de pessoas, de indivíduos. Você tem que simplesmente descobrir o propósito de Deus e o porquê você nasceu, e o porquê você creu, e porquê você crê num profeta precursor, num mensageiro precursor. Por que você não tem explicação? Deus concentrou isto em você. É uma concentração divina. O que temos visto nesses dias aqui simplesmente causa inveja no mundo. Causa inveja em Satanás. Deus mostrou que o nosso espírito é muito mais exuberante, que ele é uma fonte de alegria, não manufaturada, que não precisa importar lá de outros países, do Oriente ou do Ocidente, que ele está aqui. Ele está aqui porque aqui tem. Ele está aqui porque ele está aqui. Por isso aconteceu o que aconteceu. Ele concentrou e concentra nesse corpo toda a plenitude da divindade. Por isso esse corpo sai do ridículo, do rasteiro, sai da mendicância, da fé, da cura divina, dos dons carismáticos. Não somos mais escravos, engodados pelos dons carismáticos de ninguém. Deus sabe fazer muito melhor. Ele tem o dom que Satanás não pode imitar, não pode personificar, não pode enganar, que não faz grandes ídolos. É tão bom saber que nessa terra se concentra todas as propriedades que podem produzir qualquer tipo de frutos. É tão bom saber que essa terra pode produzir aquilo que Deus semeia nela.
Deus semeou no meu coração, na minha alma, mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Deus semeou no seu coração, em nossos corações, e concentrou o poder de deixar a terra. Nós vamos deixar a terra. Nós não vamos para ali, para acolá, para a África, ou para a Alemanha, ou para a Venezuela, ou para a Argentina, para o Uruguai, o Paraguai, ou o Brasil. Nós vamos para cima. Nós vamos subir. Nós vamos subir. Isso é uma concentração de poder. Havia essa concentração em Jesus Cristo. E mais de 500 pessoas puderam vê-lo, ouviram-no subindo até ser encoberto pelas nuvens. Haverá uma nuvem no céu. Houve uma nuvem no céu que ninguém pode explicar. Ela foi fotografada. Isso está aí na revista Life. Está aqui, exposta aqui no Tabernáculo da Fé. Eles não sabem, essa nuvem se formou num clima completamente seco, sem umidade. Nesta nuvem, naquela nuvem, nessa nuvem, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Esse é o nosso trabalho, tudo deve redundar nisto. Nós não estamos aqui para preparar boa gente, bons indivíduos, bons menininhos, menininhas, mulherinhas para a sociedade. Não. Aí tem um ló por aí, tem um sistema de ló que faz isso, mas não consegue nada, não passam de sodomitas. Sempre sodomitas. Uma vez sodomitas, sempre sodomitas. Abraão nunca foi sodomita. Nós nunca fomos sodomitas. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Valorize aquilo que Deus concentrou em você. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Minha alma descansa em verdes pastagens, sobre águas tranquilas eu vou. Jesus para a alma refrigério me traz, pois só Ele é meu refúgio, meu pastor, minha paz.
mãos de Jesus não tenho nenhum temor. Ainda que o vale da sombra eu passar, eu sei que Jesus ao meu lado há de estar. Os meus caminhos Ele guia, os passos meus Ele auxilia, em meu viver presente está, e sei que seguro estou, e sei que seguro estou. Quando estou fraco, o Senhor é minha força. Quando estou triste, Ele vem me alegrar. Quando eu canto, lá da glória Deus recebe. Quando eu choro, vem meu pranto enxugar. Quando me alegro, o Senhor também se alegra. Quando eu choro, a resposta Deus me dá. Quando aflito, posso ver a mão de Deus. Quando as nuvens negras atormentam os dias meus. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente, o exemplo da luz. Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente. Ser crente em Jesus. Perco a paz por qualquer coisa, quando não posso calmamente caminhar, quando o inimigo me propõe suas vantagens, quando as fraquezas me assolam sem parar, quando a esperança diz que Deus nos céus existe, quando eu sinto que a fé quer aumentar, quando eu posso confiar só no Senhor, quando em Deus espero, não sinto mais temor. Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente da luz.
pena ser crente. Vale a pena ser crente. Ser crente em Jesus.